Hoje vamos revelar a história insana de Miyamoto Musashi, o samurai que nunca perdeu uma luta e se tornou uma lenda viva. Hoje vamos acompanhar sua trajetória, de órfão no Japão até se tornar o maior samurai da história. Da adolescência turbulenta à mudança para Kyoto, passando pela batalha quase fatal até derrotar os irmãos Yoshiaka e se tornar quem conhecemos hoje. A grande questão é, Musashi era só um psicopata assassino que lutava com todos ou havia algo mais profundo? Ele era um filósofo que usava sua espada para encontrar o sentido da vida? Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento de história. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento de história. Sou Mark Gagnon, obrigado por se juntar a mim na minha tenda. Toda semana, exploramos as histórias mais interessantes e controversas do mundo ao longo da história, para sempre. Essa é minha jornada para entender tudo o que já ocorreu, explorando as pessoas famosas e infames que moldaram o mundo atual. Como sempre, estou acompanhado pelo meu querido amigo, o grego maluco, o próprio filósofo, o verdadeiro discípulo de Platão, Aristóteles e... quem é o outro mesmo? Sócrates? Você segue todos os ensinamentos deles, até nos relacionamentos com homens e meninos. Aceito tudo. Chris, não temos tempo para suas conversas o dia todo. Ok, você concorda com tudo o que fizeram. Não é hora de discutir filosofia grega. Tudo certo, pois hoje vamos ao Japão. Vamos analisar a vida, os ensinamentos e a sabedoria de Miyamoto Musashi, um dos samurais mais lendários que já passaram pela ilha do Japão. Agora, para entender isso, sabe, durante a época dos senhores feudais e clãs em guerra no Japão, houve um samurai que se tornou uma lenda que ainda cativa as pessoas. Quero dizer, até hoje, eu incluso. E esse homem é Miyamoto Musashi. Ele foi um espadachim magistral que viajou de lugar em lugar, desafiando oponentes e aperfeiçoando sua técnica de luta, suas batalhas incríveis e a busca pela verdadeira maestria. Basicamente, ele criou histórias que misturavam realidade e mito. E por centenas de anos, as pessoas foram atraídas por seus duelos e por sua dedicação em se tornar esse guerreiro perfeito. Esse lutador solitário virou uma das figuras culturais mais famosas do Japão. Através de sua devoção, você sabe basicamente a sua paixão ao seu chamado na vida, ao seu desejo de aperfeiçoar a espada. Ainda há dúvidas sobre sua verdadeira natureza? Musashi era simplesmente um lutador mortal que, você sabe, tentava ficar famoso derrotando seus inimigos, ou havia algo realmente mais profundo? Ele era realmente o guerreiro reflexivo e filosófico que via o duelo de espadas como um caminho para encontrar paz interior e sabedoria? Bem, nós vamos descobrir tudo isso hoje. Mas para fazer isso, precisamos voltar até 1584, quando o Japão estava dilacerado por lutas constantes. Então você tem esses diferentes senhores da guerra poderosos, basicamente, que estão lutando entre si pelo controle de territórios, sabe? Essa é a história na maior parte da história humana, e o Japão não é diferente. Na pequena e pacífica vila de Miyamoto, nasceu uma criança que um dia se tornaria famosa, e o bebê foi chamado de Benosuke. O nascimento dele trouxe alegria e tristeza de diferentes formas. Veja, a mãe dele, Omasa, morreu devido a complicações durante o parto, deixando esse pequeno bebê sem mãe desde o início. Então, crescer sem uma mãe mudou Benosuke de maneiras profundas, não sabe? O pai dele, Miyamoto Munasai, era um espadachim habilidoso que cuidou dele. E com a ajuda do tio dele, que era um monge, o garoto aprendeu a viver com, sabe, uma espécie de sentimento conflitante sobre a vida e sobre quem ele era, certo? Ele tinha esse tipo de tristeza por não ter uma mãe. E sabe, como resultado disso, acabou se tornando muito autossuficiente e de muitas maneiras ficava mais na dele. E essa dificuldade precoce ensinou a ele, sabe, a ter garra, uma certa fortaleza e nunca realmente desistir, apesar de quão difíceis as coisas possam se tornar. Para Benosuke, as dificuldades desde o início fortaleceram sua determinação, o que o levou a se tornar um dos maiores samurais do Japão. Mas sem esse, digamos, amor de mãe, por assim dizer, Benosuke foi criado por seu pai, que era novamente um professor exigente e também um samurai famoso por mérito próprio. Ele era famoso na região por suas habilidades com a espada, então seu pai, Monosai, decidiu treiná-lo em tudo que um guerreiro precisava saber. Então, desde jovem, Benosuke mostrou que era um lutador nato e rapidamente aprendeu os métodos de combate que seu pai lhe ensinava. Seu pai, Munasai, era muito habilidoso com o Juji, uma arma de ferro com gancho, e transmitiu essa habilidade ao filho. Assim, Benosuke desenvolveu sua própria abordagem de luta, que misturava força e agressividade com uma técnica perfeita e cuidadosa.
Porém, aprender a lutar não foi a única parte da formação de Bonosuke. Veja, seu tio Doran, que também era um monge budista, tentava constantemente ensiná-lo sobre bondade e autocontrole, e entender quem você é e conhecer a si mesmo melhor. Mas Benosuke era uma criança teimosa e não gostava de ouvir. O relacionamento com o pai era complicado, certo? Ele respeitava Munasai, mas também queria se rebelar, como muitos jovens que buscam aprender mais e conquistar respeito. Benosuke começou a desafiar os métodos do pai, e na verdade tentou criar seu próprio jeito de lutar, em vez de apenas seguir as velhas tradições. Então Munasai acreditava em fazer as coisas do jeito tradicional e via as ideias ousadas do filho como, sabe, basicamente desrespeitosas. E os dois discutiam e discutiam, e cada vez com mais frequência eles acabavam brigando. E com o tempo essas brigas pioraram, porque Munasai era meio beberrão. Com o tempo, o pai e o filho ficaram tão distantes que mal conseguiam conversar um com o outro. Em certos momentos eles nem conseguiam ficar na mesma sala. Sentindo que ninguém o entendia e desesperado para provar do que era capaz, Bonosuke tomou a difícil decisão de sair de casa e começar sua própria jornada. Ele até mudou seu nome para Takezo, como uma forma de mostrar sua independência nessa espécie de missão de vida de se tornar um samurai respeitado pelos próprios esforços. Quando Benosuke escolheu o nome Takezo, isso significava que ele estava basicamente recomeçando sua vida. Ele deixava para trás a vida antiga e tudo o que a família ensinou, esperando construir algo grandioso e novo para si. E agora, livre dessas velhas regras e tradições, esse jovem lutador estava mais ou menos pronto para enfrentar qualquer coisa que o mundo quisesse jogar contra ele. E ele tinha literalmente sua própria arma, e esse tipo de vontade inabalável de simplesmente conseguir. Se isso significava que ele seria o melhor de todos, ou morreria tentando, ele não se importava. Então Benosuke, agora Takezo, começou a viver na selva, quase como um animal. Ele não tinha para onde ir, não conhecia mais ninguém, e por causa disso ficou meio agressivo e irritado. Sempre que cruzava com outros jovens guerreiros, esses encontros quase sempre terminavam em lutas, movidas pela necessidade de provar ser superior. Takezo se jogava de batalha em batalha, usando cada luta como uma chance de aprimorar suas habilidades e tentar ficar melhor. Sua força e sua coragem eram óbvias para qualquer um que tivesse o azar de enfrentá-lo. E toda vez que vencia um duelo, ele se sentia cada vez mais confiante em si mesmo. E esse sucesso alimentava seu ego e seu orgulho, tornando-o ainda mais determinado a se tornar o maior samurai de todos os tempos. Então, quando Takezo completou 13 anos, seu desejo de se tornar famoso já ardia dentro dele. Logo se espalhou a notícia de que Arima Kahai, um samurai famoso e especialista em um estilo tradicional específico de luta Shinto-ryu, estava viajando pelo Japão em busca de pessoas para desafiar. Ele desafiava outros espadachins para duelos para construir sua reputação e testar suas habilidades. Sabendo que seu filho não estava pronto para uma luta tão perigosa, Munasai proibiu Takezo de sequer aceitar esse desafio. Mas Takezo, movido por essa imprudência adolescente e esse orgulho, ignorou as ordens da família e se inscreveu para o duelo mesmo assim. Quando souberam disso, as pessoas ficaram chocadas. Não acreditavam que alguém tão jovem ousasse enfrentar um guerreiro experiente como Arima. Quando Arima Kahai soube que o garoto de 13 anos aceitou seu desafio, foi falar com o tio dele, o monge budista. E ele disse ao monge que quando chegasse a hora, Takezo deveria simplesmente aparecer e pedir desculpas na frente de todos por agir, sabe, de forma tão ousada e tola. E o monge concordou em conversar com o garoto, mas avisou Arima que Takezo não era como as outras crianças. Ele tinha um espírito selvagem, como um animal. Diziam até que ele treinava lutando com espíritos da montanha, como se fosse diferente de outros lutadores. As pessoas da cidade sabiam disso. Então, no dia do duelo, multidões se reuniram na cidade para assistir ao que parecia ser uma luta impossível e uma luta legítima. Ninguém sabia o que ia acontecer. Arima surgiu usando uma túnica preta impressionante e trazia sua katana. E Takezo apareceu com roupas simples apenas com uma espada de treino de madeira, e parecia pequeno e indefeso em comparação com isso, como samurais experientes, certo? Era como Davi contra Golias, um gigante lutando com uma criança. Mas Takezo não veio para pedir desculpas, ele queria uma luta. A batalha começou com Arima atacando, querendo encerrar tudo rápido, pois não podia perder para um garoto. No entanto, Takezo era rápido e inteligente, e estava desviando desses ataques e usando sua velocidade e seu tamanho a seu favor. E ele lutou com uma intensidade e determinação surpreendentes.
Takezo lançou seu próprio ataque, pegando Kihei completamente de surpresa. E esse samurai experiente não esperava tanta agressividade lutando contra alguém tão jovem e rapidamente se viu tendo dificuldade para se defender. Takezo conseguiu derrubar a arma da mão de Kihei e desferiu um golpe na cabeça. O duelo terminou com Arima Kihei morrendo devido ao ferimento na cabeça, dando a esse futuro Musashi sua primeira vitória em uma luta até a morte. Essa vitória fez com que Takezo e seu ego já inflado ficassem ainda maiores. Esse duelo mudou sua vida para sempre. Derrotar esse espadachim habilidoso e experiente aumentou sua confiança de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. E isso o levou a se tornar a lenda que conhecemos hoje. No entanto, mesmo que Takezo estivesse provando seu valor como lutador, ele ainda era, meio que possuído por esse espírito selvagem e incontrolável. E a menos que ele aprendesse a controlar sua raiva e suas emoções, ele nunca alcançaria a verdadeira grandeza. Então, depois dessa vitória contra esse samurai habilidoso, a fama de Takezo se espalhou por toda a região, e as pessoas sabiam que ele era um lutador talentoso. Eles também souberam de sua má atitude e arrogância, que criava inimigos onde passava. Takezo era orgulhoso, mas também explosivo e impaciente, e se recusava a fugir de qualquer desafio. Ele via cada luta como uma chance de melhorar, mas também como um ataque à sua identidade ou ao seu ego. E ele queria provar para todos que era melhor do que eles, conquistando respeito ao intimidar as pessoas com sua força e sua agressividade. E as ruas e áreas abertas ao redor de Kaiushi se tornaram lugares onde Takezo lutava duelos espontâneos sempre que sua raiva aflorava. Até que um dia sua sorte acabou e ele foi pego. Veja, seus captores o levaram até Taikon Soho, um respeitado monge zen budista que prometeu que poderia basicamente controlar a energia desse jovem guerreiro e grande parte de sua agressividade. E esse monge amarrou Takezo com cordas e o suspendeu em um galho de árvore, e Takezo gritava, xingava o monge, lançava insultos e tudo o que conseguia pensar. Ele estava irritado, mas Takeuan seguia calmo e não se deixava afetar por esses ataques. E basicamente Takezo, esse jovem guerreiro, ficou pendurado nesse galho de árvore por essas cordas, totalmente indefeso, completamente amarrado, e não havia nada que ele pudesse fazer. Ele estava impotente e, mais importante, envergonhado. E essa floresta silenciosa tornava a sensação de isolamento ainda pior e basicamente o forçava a encarar os lados sombrios da própria personalidade. E por vários dias, ele permaneceu amarrado àquela árvore enquanto Takuan vinha visitá-lo de vez em quando. Não para libertá-lo, mas para desafiá-lo com perguntas e lições. Ele basicamente chegava perto dele e falava algo como, "E aí, beleza?" E Takezo ficava irritado. Ele dizia, "Que diabos você quer?" E então ele respondia, literalmente, ele dizia, "A verdadeira força não vem só do poder físico, mas da disciplina mental." Uma espada é poderosa, podendo ajudar ou ferir. O verdadeiro samurai busca equilíbrio e paz, não caos e violência. E então o camarada simplesmente foi embora. Takezo, eu também ficaria muito irritado se estivesse amarrado a uma árvore. Aí aparece um cara falando enigmas pra você. Então esse foi o ponto de virada para Takezo. Na vida dele, ele foi forçado a basicamente enxergar a própria arrogância e refletir sobre o que estava acontecendo em sua vida e sobre seu comportamento imprudente, completamente. E ele começou a perceber como qualidades como paciência, planejamento e autodisciplina eram na verdade fundamentais para o seu sucesso. De qualquer forma, fosse para ser o maior lutador ou apenas para ser um ser humano feliz. E então, daquele dia em diante, Takuan se tornou como um mentor para Takezo, ajudando-o a lidar, com momentos pessoais difíceis e guiando-o enquanto ele trabalhava para se tornar uma pessoa melhor. Agora, para contextualizar, este é um momento interessante na história do Japão, porque veja, o país está se aproximando basicamente de um grande conflito entre duas de suas famílias mais poderosas, os Toyotomi e os Tokugawa. Esses dois clãs ficavam cada vez mais intensos lutando pelo controle da nação. Histórias sobre a guerra iminente circulavam pelas cidades por comerciantes, mercadores, viajantes e samurais. Em todo lugar estavam preparando suas armas e você sabe, os senhores da guerra locais estavam reunindo exércitos. As pessoas se sentiam animadas e um pouco apavoradas com o que viria. E mesmo que Takezo ainda fosse jovem nessa época, ele sentia esse chamado da guerra meio que puxando ele. Ele via esse conflito como uma oportunidade de se provar em uma escala inédita. Essa era uma maneira desse jovem guerreiro realmente testar suas habilidades de luta em batalhas sérias e conquistar a fama e o tipo de admiração que ele queria desesperadamente. Ele cresceu ouvindo histórias desses guerreiros lendários e acreditava que seu destino era o campo de batalha.
Era lá que ele seria reconhecido, lutaria com outros samurais e conquistaria seu lugar na história do Japão. Para o jovem e ansioso Takezo, a guerra que se aproximava não era só perigosa ou assustadora, mas era a chance de obter o reconhecimento que ele desejava. E assim a Batalha de Sekigahara estava chegando, e estava chegando mais rápido do que qualquer um realmente pensava, e basicamente mudaria todo o Japão feudal para sempre. Isso ocorreu por volta de 1600, quando o país estava dividido entre essas duas famílias. E o clã Toyotomi era liderado por Hideyori, o filho do grande líder, Hideo Yoshi, que havia unificado o Japão antes de sua morte. Lutando contra eles estava Tokugawa Ieyasu. Ele era, sabe, um senhor astuto, meio ambicioso por poder, que queria tomar o Japão e governá-lo sozinho. As tensões entre esses grupos se espalhavam, e samurais e governantes locais viam nisso uma chance de ascender na hierarquia. Sabe, esse é um tempo perigoso, onde as alianças estão mudando, e você tem esses dois grupos, você tem basicamente a facção dinástica e depois tem a facção rebelde, e eles estão tentando dar um golpe para tomar o poder. E todo senhor em cada província e prefeitura diferentes vê isso como uma oportunidade de basicamente, sabe, conquistar mais poder para si mesmo. Se você conseguir apostar no cavalo certo, então para Takezo isso não é diferente. Ele é motivado por essa necessidade ardente de se provar, e escolheu lutar no exército do oeste que apoiava o lado Toyotomi. Ele se junta ao clã Shimen, que é comandado por Bukida Hidai, um dos líderes mais fortes e leais que servem sob Hideyori. Os guerreiros Shimen eram famosos por sua coragem e habilidade, e Takezo viu nisso a oportunidade ideal de lutar ao lado deles. Isso aumentaria sua habilidade e reputação, além de proporcionar experiência real em batalha. A escolha de Takezo de se unir aos Shimen não foi ao acaso. Ele respeitava Ukida, que representava o verdadeiro líder. Ele era leal, honrado e corajoso, e essas eram as mesmas qualidades que Takezo queria desenvolver dentro de si mesmo. E o fato de o clã compartilhar o nome Shimen com o sobrenome da família de seu próprio pai fazia com que ele realmente sentisse que pertencia àquele lugar e estava lutando por algo conectado à sua infância e à sua herança. Então Sekigahara parecia o palco perfeito e a batalha perfeita para demonstrar suas verdadeiras habilidades para todos. Ele acreditava que seu destino estava ligado ao futuro do Japão, e que esse seria o momento de conquistá-lo. Então, o sol estava apenas começando a nascer quando esses dois exércitos se enfrentaram nas planícies de Sekigahara. A névoa da manhã ainda paira sobre o campo de batalha e é meio assustador. O ar está úmido e há um silêncio nervoso no ambiente. Esse silêncio só era quebrado pelo som das armaduras de metal se chocando, cavalos em disparada e comandantes gritando ordens para seus homens. E parado entre todos os outros samurais, Takezo sentia seu coração batendo no peito, sentia o sangue subindo a cabeça. E, sabe, esse medo natural que qualquer um teria tentava basicamente controlá-lo. Mas ele reprimiu isso com determinação. Seu corpo estava animado, sabe? E ele tinha energia. Mas todos os sentidos dele ficam mais aguçados e ele sente que está pronto para lutar. E então, de repente, bang! O estrondo alto dos canhões quebra o silêncio. Bolas de metal gigantes voam pelo ar, explodem, esmagam soldados inimigos, pessoas explodem e pedaços de carne voam por toda parte. O chão treme sob os pés de todos, o cheiro de pólvora e a neblina dificultam enxergar. E as pessoas estão literalmente gritando, bradando gritos de guerra e berrando enquanto esses samurais colidem uns com os outros nesse caos total. E o som do metal se mistura com os gritos e o sangue. E a pólvora está realmente colocando Takezo diretamente em uma das batalhas mais ferozes que ele já viu, o que o Japão já viu em toda a sua existência. Ele se movia rapidamente e com suavidade, basicamente tentando evitar os ataques inimigos enquanto atingia os inimigos sem que eles percebessem. E ele meio que via a luta como uma dança. Ele usava todas as habilidades adquiridas em anos de treinamento para lidar com aquela loucura. Embora os registros oficiais das batalhas históricas não detalhem as ações de Takezo naquele dia, a história é sobre um jovem samurai que lutou com incrível intensidade. Diziam que sua espada era implacável e que ele derrotava inimigos tão facilmente quanto o vento sopra folhas secas. Alguns até sussurravam que ele possuía a força sobrenatural de Tengu, criatura lendária das montanhas famosa por seus poderes. Homens que sobreviveram à batalha contam discretamente que Takezo enfrentou sozinho um grupo de samurais inimigos para proteger seus soldados em retirada. Ele se movia tão rápido quanto um raio, sua espada cortava armaduras e corpos como se fosse um cirurgião. A história dizia que ele matou 7 oponentes antes de ser ferido no braço.
E mesmo estando ferido, Takezo continuou lutando. Impulsionado por sua lealdade ao clã e por sua própria determinação de sobreviver e se tornar a lenda que sempre quis ser, essa luta em particular continuou por horas. Quero dizer, é simplesmente uma demonstração imensa e atroz de morte e violência, mas o resultado de certa forma já havia sido decidido. Confira os acordos discretos de Yasu e seu planejamento antecipado. Na verdade, isso enfraqueceu o exército do Oeste, deixando-o em menor número, superado em manobras e praticamente certo de perder. Veja, as belas planícies de Sekigahara estavam agora cobertas de cadáveres. Isso foi um verdadeiro massacre, e o exército do Oeste, quebrado e desanimado, estava se rendendo às forças Tokugawa. Eles estavam feridos e exaustos, e Takezo se viu preso no meio dos soldados de Basile, fugindo em todas as direções em pânico. E a derrota é, sabe, dolorosa, né? É como um golpe no orgulho, não só seu, mas também de todos os seus outros soldados. Apesar de toda a sua bravura e coragem, agora é quase impossível vencer. E não saber o que viria depois era pior do que perder a batalha. Os Tokugawa haviam capturado seu líder, o Kida Hidai, e ninguém sabia o que aconteceria com ele ou com o clã Shimen. E Takezo agora estava completamente sozinho, um samurai sem líder ou propósito. Basicamente, agora vagando por um país que, você sabe, agora serve a um líder diferente, e perder essa batalha foi duro. O clã Shimen foi dissolvido, e eles perderam todas as suas terras e todo o seu status, e basicamente viveram no exílio. O Kida Hidai virou monge budista e viu todas as suas conquistas militares desaparecerem. Ferido pela batalha e pela destruição do clã, Takezo agora enfrentava essa questão, a quem ele deveria ser leal agora, certo? Como sobreviveu à batalha, não foi preso, mas agora vive em exílio sem ter para onde ir. Ele deveria permanecer fiel aos Toyotomi, cuja causa agora está basicamente destruída, ou deveria aceitar os Tokugawa, que agora são os novos líderes do Japão. As emoções dele se dividiam entre lealdade ao passado e a necessidade de sobreviver em um mundo em mudança. Hidai, o líder que ele respeitava, era completamente diferente de Tokugawa Ieyasu, esse tipo de vencedor rebelde, frio e calculista. Perder em Sekigahara e ver o clã Shimen basicamente se desintegrar ensinou a Takezu que a lealdade podia ser frágil em um mundo onde as pessoas se importavam mais com poder e traição do que, tipo, honra ou princípios de verdade. E ele percebeu que precisava criar seu próprio caminho e descobrir no que realmente acreditava por si mesmo, decidindo seu próprio futuro em um Japão devastado por essa guerra. A difícil escolha incomodou Takezu por anos e influenciou sua busca por um estilo de luta além das velhas tradições e da obediência cega. Para Takezu, Sekigahara foi mais do que apenas perder uma batalha. Foi uma lição sobre como o mundo real realmente funciona. Tipo, sabe, simplesmente escolher um lado baseado no nome da família, lealdade, glória ou sonhos para o futuro, todas essas coisas desapareceram. Tipo, sabe, como poeira ao vento, como quando ele se deparou com a realidade da derrota. Se seus sonhos não importam numa guerra em que seu lado é derrotado, tudo se torna inútil. Agora caminhando sem rumo por estradas de terra antigas no Japão, Takezu carregava tanto as feridas da batalha quanto o peso de não saber o que fazer. E ele continuava se lembrando do que Takuan lhe disse. Lembra do monge que o amarrou naquela árvore? Ele disse para ele: a força real vem da disciplina mental, não do poder físico. E ele sabia que precisava descobrir um novo motivo para viver, uma direção que desse sentido à sua vida em um mundo que parecia não ter sentido. Então, por um período após essa batalha, ferido pela guerra, ele simplesmente se encontrou em uma pequena cabana na beira da aldeia e estava basicamente sozinho. Apesar de alguns cuidados esporádicos de pessoas generosas tentando curar suas feridas, ele estava sozinho, sem nada para fazer e sem poder praticar suas habilidades com a espada ou lutar com alguém. Ele basicamente estava apenas fazendo companhia para si mesmo. Enquanto melhorava fisicamente, sua mente era torturada pelas mesmas perguntas do monge que o amarrou na árvore. Ele ainda lutava para controlar as emoções e se aprimorar. Agora, mais uma vez, enfrenta essa dúvida. Para onde vou? Onde me encaixo no Japão? Quais exatamente são meus sonhos para o meu futuro? Então, Musashi, com seu novo nome, estava parado nessa encruzilhada, sem saber exatamente aonde ela o levaria. Motivado pela necessidade de superar essa dificuldade e descobrir um novo motivo para viver, ele basicamente aproveita esse tempo para trabalhar e se aprimorar.
Então, durante os dias e noites em que se recuperava, ele passava o tempo fortalecendo tanto o corpo, mas também a mente, praticando exercícios de respiração e meditação que ele havia aprendido com seu tio para fortalecer seu espírito e controlar sua raiva avassaladora. Musashi também estudou estratégia militar e filosofia para entender por que eles perderam essa batalha em Sekigahara e tentar aprender com esses erros. Ele leu tudo o que podia encontrar sobre história, desde táticas de guerra até a sabedoria dos grandes pensadores como Confúcio e Lao Tse, e basicamente buscava conhecimento e ideias que pudessem ajudá-lo a moldar seu futuro. No entanto, a espada continuava a chamá-lo. Musashi percebeu que as artes marciais eram essenciais para sua identidade e precisava buscar uma nova forma de se expressar na luta. Ele seguiu treinando sem parar, testando novas técnicas e criando um estilo próprio, mais flexível e natural, que funcionasse em várias situações. Ele basicamente aprendeu a usar todo o seu corpo como uma arma, combinando velocidade, força e precisão em cada movimento. Ele percebeu a importância do tempo e passou a observar e prever as ações dos adversários. Ele notou que caminhar por montanhas e florestas do Japão era essencial nesse treinamento. Na natureza selvagem, Musashi encontrou a calma interior e a inspiração de que precisava para confiar em seus instintos e aprimorar suas habilidades como samurai. E após esse período de peregrinação e autodesenvolvimento, ele novamente mudou como pessoa. As cicatrizes dessa batalha simbolizam sua resistência e determinação. Ele se tornou um verdadeiro guerreiro maduro, alguém disciplinado e consciente de suas habilidades. Agora fortalecido por esse sofrimento e por essa profunda experiência de pensamento meditativo, sua espada estava pronta para ser usada com um novo objetivo. A busca pela perfeição absoluta, tentando criar a técnica perfeita para se tornar o lutador perfeito. Isso acabaria tornando-o famoso no Japão para sempre. Kyoto, a antiga capital do Japão, era obviamente uma cidade linda, com templos e jardins. Mas também é um grande e movimentado centro de artes culturais e marciais. Diversas escolas de esgrima, com tradições e métodos próprios, competiam entre si por respeito, e esse era um ambiente perfeito para rivalidades e para a busca de se tornar um grande e perfeito espadachim. Entre todas essas competições, havia uma que estava sendo comentada nas ruas e nos salões de treinamento. Miyamatsu Musashi, sabe? O samurai viajante de 21 anos Miyamatsu Musashi chegou à capital animado para duelar com os melhores espadachins, buscando aprimorar suas habilidades e reforçar sua reputação. Seu principal objetivo era a escola Yoshiaka, uma das escolas mais respeitadas e poderosas de Kyoto, dirigida pelo mestre Yoshiaka. Seijuro era um espadachim famoso por sua técnica perfeita e por sua reputação de nunca ter sido derrotado. E ele vinha de uma longa linhagem de professores que eram bem conhecidos por sua prática de meditação de olhar fixo, o que tornava seu foco e sua percepção incrivelmente aguçados. Veja, Musashi não queria entrar na escola, ele queria destruir o líder da escola. Veja, Seijuro era o oponente ideal para Musashi porque ele não queria apenas derrotá-lo em batalha. Para mostrar o quão poderoso e quão grande lutador ele era, ele também queria destruir e superar a tradição e a importância histórica que essa escola representava. Ele pensava que se conseguisse derrotar esse cara, que era invicto, mas também o símbolo do antigo estilo de luta, ele poderia finalmente fazer um nome para si mesmo. Orgulhoso e ousado, Musashi enviou uma carta a Seijuro, desafiando-o para um duelo público para testarem suas habilidades. Basicamente, a batalha definitiva entre o estilo antigo e o estilo novo. Seijuro aceitou o desafio e marcaram um encontro em um campo próximo ao templo Hendai, nos arredores de Kyoto. No dia combinado, Seijuro chegou ao local da luta, vestido impecavelmente e acompanhado por seus alunos. Ele irradiava uma autoridade e uma confiança que vinham de anos e anos de treinamento e de saber o quão habilidoso ele realmente era. No entanto, Musashi se atrasou muito para o duelo, obrigando Seijuro a realmente esperá-lo. Sentindo-se impaciente e irritado, Musashi finalmente apareceu, carregando sua espada de madeira e vestindo roupas simples, inadequadas para uma batalha tão importante. Musashi rapidamente analisou a área e observou o comportamento do oponente. Ele percebeu que a raiva de Seijuro seria sua vantagem, pois chegou atrasado de propósito para frustrar o oponente. Quando a luta finalmente começou, o furioso Seijuro jogou sua espada de treino de madeira no chão e sacou uma katana de verdade. Ele queria matar o samurai errante e desrespeitoso. Seijuro atacou com uma força insana, mas Musashi, movendo-se com graça, desviou do golpe. Ele já esperava a reação de Seijuro e planejava usar a raiva do oponente contra ele. Com um golpe preciso e poderoso, Musashi acertou o ombro esquerdo de Seijuro. O impacto daquela espada de madeira foi devastador. Isso causou uma dor aguda e entorpecente no braço do samurai,
Ele fica chocado e envergonhado. Ele desaba no chão, incapaz de continuar lutando. A multidão maravilhada assistiu enquanto esse grande mestre Yoshiaka era derrotado por esse jovem samurai viajante que usava apenas uma espada simples. Se Musashi usasse uma lâmina real, Sejuro certamente morreria. Arrasado pela derrota e incapaz de usar o braço corretamente, Sejuro deixou a escola Yoshiaka e foi viver em um mosteiro budista, buscando um novo sentido para sua vida através da solidão e da prática espiritual. O tempo do grande Yoshiaka Sejuro havia chegado ao fim, e a notícia da vitória de Musashi se espalhou por todo o Kyoto, estabelecendo sua reputação como um duelista e espadachim incrível. No entanto, a fúria dos irmãos Yoshiaka, que queriam vingança, logo levaria esse samurai errante a novas e ainda mais perigosas batalhas que testariam suas habilidades para sempre. Veja, quando Musashi derrotou Sejuro, o líder da escola Yoshiaka, a notícia se espalhou por todo Kyoto e o clã ficou profundamente envergonhado. Veja, essas escolas de samurais e essas escolas de luta são dinásticas, e a família que as representa está apostando toda a sua reputação na escola. Então, quando o mestre caiu, o homem que representava tudo o que a escola defendia, a família Yoshiaka de samurais ficou furiosa. E eles precisavam se vingar. Veja, o irmão de Sejuro, Yoshiaka Denshichiro, era um espadachim que era praticamente tão talentoso quanto o irmão e era famoso por ser forte e rápido. E ele assumiu a liderança da escola e estava determinado a restaurar a reputação perdida e defender sua família. Denshichiro era uma pessoa intimidadora, com uma personalidade feroz que assustava as pessoas. E sua arma de escolha era chamada Noda Chai, que era uma espada longa e pesada capaz de ser manejada com uma velocidade insana e realmente dominar seus oponentes. E a notícia do desafio de Denshichiro chegou até Musashi. Esse samurai viajante sabia que essa luta seria mais perigosa do que a batalha contra seu irmão, porque Denshichiro não era apenas um guerreiro habilidoso. Isso era a própria vingança em forma humana. Esse cara ia vingar o irmão dele custe o que custar, e essa seria uma batalha ainda maior do que a anterior. Eles marcaram o encontro perto da capital, em uma área aberta com algumas árvores, onde uma multidão se reuniu para assistir. Esse evento superou o anterior. A reputação de Musashi havia crescido rapidamente e todos queriam ver o que aconteceria quando esses dois samurais talentosos e determinados realmente se enfrentassem. Musashi já usou a estratégia de chegar atrasado para irritar e desestabilizar seus oponentes, mas decidiu tentar algo diferente. Ele sabia que Denshichiro estaria sedento por vingança e ansioso para lutar, então desta vez Musashi chegou cedo. Ele se escondeu entre os pinheiros, ficou de olho no campo e esperou Denshichiro aparecer. Quando Denshichiro chegou, parecia que ele estava prestes a explodir. Sua espada refletia a luz e seu rosto estava completamente tomado pela raiva e pelo ódio. Ele gritou para Musashi: "Está se escondendo como um covarde? Venha me enfrentar!" Então Musashi sai das sombras, parecendo ainda mais calmo e relaxado do que em sua luta anterior. E ele meio que sorri, e apenas olha para ele. Ele diz: "Só estava apreciando a beleza da floresta, esperando o momento certo para começarmos a luta." Denshichiro fica apavorado e a fúria basicamente inicia a batalha enquanto ele avança com uma série de golpes poderosos. E Musashi desvia habilidosamente, certo? Ele se move rápido e, como sempre luta, é imprevisível, tornando a luta quase uma dança de espadas. Ambos, com força de vontade e determinação, se enfrentam. E para cada ataque que Denshichiro fazia, Musashi respondia com um contra-ataque preciso e feroz, desestabilizando o mestre Yoshiaka e expondo as falhas em seu estilo, usando seus instintos e compreensão do lado mental do combate. Musashi aproveitou a raiva de Denshichiro, que ficava cada vez mais descontrolada à medida que sua frustração aumentava com o tempo. Com um movimento rápido e inesperado, Musashi derrubou a espada de madeira da mão de Denshichiro. Depois, pegou a arma do adversário e o atingiu na cabeça, encerrando a luta na hora. A multidão silenciou, chocada com a rapidez e brutalidade da batalha. O orgulhoso mestre Yoshiaka, Denshichiro, caiu derrotado e seus sonhos de vingança se foram. A derrota de Denshichiro marcou o fim definitivo do clã Yoshiaka. E sua escola, que em outros tempos fora temida e respeitada em todo o Japão, agora estava completamente arruinada por esse jovem samurai viajante que provou ser mais habilidoso, inteligente e emocionalmente controlado do que qualquer um de seus mestres. Mas o clã Yoshiaka ainda não tinha acabado.
A raiva desse clã, provocada pela perda de seus dois líderes, Seijuro e Denshichiro, transformou-se em um desejo ainda maior e mais avassalador de vingança. E assim eles se uniram, toda a família estendida, prometendo eliminar esse samurai que ousou desafiar suas tradições. Quando souberam que Musashi aceitou lutar contra todo o clã, a notícia logo se espalhou por Kyoto. Quero dizer, todo mundo queria ver o que ia acontecer, que todo o clã, famílias estendidas, primos de uma família, iam enfrentar um único samurai. Era algo que ninguém jamais tinha visto antes. O local que eles escolheram para a batalha foi ao lado de um pinheiro no templo Ichijoji. O lugar era sagrado e calmo, por isso parecia estranho escolhê-lo para uma luta tão violenta e desesperada. Mas Musashi sabia que enfrentaria o maior desafio de sua vida, talvez o maior já visto por um samurai. O clã Yoshiaka não aceitaria um duelo comum, um contra um. Planejavam um ataque total, usando todas as armas, lutadores e quem pudessem. E ele tinha ouvido histórias sobre o que o clã estava planejando e sabia que um número incrível de inimigos estaria esperando por ele. No entanto, sua determinação era mais forte. Após aprender com lutas anteriores, ele logo desenvolveu seu próprio método de luta. Baseava-se em ser mais rápido que eles, confiar nos instintos e se adaptar a qualquer situação. Isso o tornava difícil de prever e um oponente mortal. Então o dia chega. No dia da batalha, Musashi chegou ao local calmo e tranquilo, já preparado para a luta. Treinando o corpo e, principalmente, preparando a mente com meditação, limpando pensamentos e conectando-se ao núcleo das habilidades de luta. E quando ele chegou ao local, o sol da manhã iluminou tudo. A multidão de samurais que se aproximava, todos carregando espadas, lanças e flechas, basicamente prontos para atacar esse único guerreiro solitário. E de acordo com a história, a cena é inacreditável. Esse grande grupo de guerreiros ferozes, unidos nesse desejo de vingança, avançou. Musashi não se intimidou com o número deles nem com a raiva deles. Ele tinha um objetivo, provar que era o melhor e se estabelecer como o maior espadachim que o Japão já viu. Então a batalha começa, sabe, com um turbilhão de espadas e metal e todo mundo basicamente lutando uns contra os outros. E usando seus movimentos rápidos e imprevisíveis, ele evita os ataques do clã Yoshiaka e aproveita as oportunidades que a paisagem caótica realmente lhe proporcionou. Ele se moveu rápido, com a espada brilhando à luz enquanto cortava o ar. E ele desfere golpes fortes e rápidos, aproveitando a confusão dos lutadores para seu próprio benefício. A cada inimigo derrotado, Musashi ficava mais confiante e jamais vacilava. Ele aprendeu com a batalha de Sekigahara, mudou a si mesmo e agora era um samurai totalmente diferente. Sua espada se movia em perfeita harmonia, de forma rítmica, e ele conseguia cortar todos os seus oponentes. E a luta, de acordo com a lenda, foi violenta e selvagem. Musashi continuou sem parar uma vez sequer, e sua determinação nunca enfraqueceu em nenhum momento. Ele derrubou o novo líder do clã, o jovem Matashichiro, que havia sido escolhido como novo líder, já que seus irmãos haviam sido exilados ou mortos. Musashi desferiu o golpe fatal, encerrando completamente a batalha, e essa foi a derrota definitiva do clã Yoshiaka, que foi devastadora. A escola deles, que era, você sabe, esse símbolo de tradição, foi destruída por um único samurai. Não apenas matou o primeiro líder, mas também o segundo líder, e depois todo o clã. Exausto após derrotar vários inimigos, Musashi foi questionado sobre como venceu tantos, e respondeu: "A vida é cheia de obstáculos e desafios, não se pode enfrentá-los todos de uma vez. Assim como na vida, eu me concentrei em enfrentar um inimigo de cada vez para alcançar a vitória." E isso, senhoras e senhores, é a vida e a história de Miyamoto Musashi, realmente uma das figuras mais fascinantes e lendárias da história japonesa. Se você não sabe muito sobre ele, ele escreveu um livro fascinante conhecido como Cinco Anéis. Esse é um dos livros de batalha de guerreiros meditativos mais lendários que existem. E na verdade ele nem é tão longo assim. Vale a pena ler para entender a filosofia de um dos lutadores mais lendários do Japão. Agora você deve estar se perguntando, essa história é real? Importa se é real? Não, pois é real no coração de quem acredita, como eu, e isso basta no fim, certo? Foi um breve interlúdio sobre Musashi, sua vida e como se tornou o maior lutador de todos os tempos. Mas se você quiser saber mais sobre o pano de fundo filosófico de como ele realmente aborda batalhas, treinamento e meditação, o livro é absolutamente fascinante. E de novo, não é tão longo assim. É como pensar em Sun Tzu, a arte da guerra, esse tipo de vibe. É ótimo e vale a pena ler. Gostei mais do que a arte da guerra. Cristos, você já ouviu falar desse cara?
Nunca ouvi falar dele, mas já tivemos um episódio no canal principal com um especialista japonês explicando o código dos samurais. Então, se as pessoas estiverem interessadas nisso, eu as direciono para esse episódio. Esse é um ótimo ponto, é um ponto fabuloso. Vamos colocar isso na descrição. E assim termina mais um episódio do Acampamento de História. Obrigado por acompanharem esta semana. Temos episódios semanais neste canal. Inscreva-se, isso nos ajuda muito. Deixe um comentário. Teve algo que eu deixei passar? Algo que eu falei rápido demais? Algo que estava simplesmente errado? Por favor, deixe um comentário. Leio todos no YouTube e Spotify. E também estou viajando. Acompanhe Bart Gagnon ao vivo e venha me ver no stand-up comedy. Estarei pelos Estados Unidos em 2026 e mal posso esperar para ver vocês. Também teremos produtos. Obrigado por se juntar a nós em mais um History Camp. Vejo vocês no futuro para falar do passado. Até logo. Transmissão de emergência. Temos um canal novo e este é Mark Gagnon. Comédia. Sou comediante de stand-up há quase 10 anos, minha verdadeira paixão. Adoro fazer isso e sempre após meus shows na estrada gosto de ouvir o público. Distribuímos cartões para as pessoas sugerirem temas e eu, às vezes com um amigo, escolho os temas. Chamamos esse quadro de Você Pediu Por Isso. E eles são malucos. Abordamos temas variados, eventos atuais e histórias malucas, mergulhando em todos. Se quiser conferir os episódios, isso ajuda muito o canal. Confira na descrição. Sou Mark Gagnon Comedy no YouTube e estou animado para postar mais stand-up. Espero que tenham gostado.